Zé Inácio, qual é a sua dica primordial para essa sexta-feira, meu querido? Para todo mundo aqui, para nossa audiência querida. Então, a minha dica é uma peça de teatro que se chama A Última Sessão de Freud. É uma peça com... Olha essa aí. Vejam, né? Falamos de iate, aí a pessoa espera uma coisa do streaming, vai lá, o Zé Inácio dá um tapa na apresentação e fala, olha, peça de teatro. É muito boa a peça. Teatro. Prossiga, querido, desculpe ter te cortado. Imagine, é uma peça muito boa que é o embate entre Freud com um grande, eu não vou nem dizer que é para não ter não estragar o spoiler, não ter um spoiler, mas é com um grande escritor vivo à época, bom, ambos eram vivos à época, né? Senão teria como ter esse diálogo. E é hipotético, esse encontro eu creio que nunca deve ter ocorrido de fato. E, quer dizer, até houve o encontro entre as partes, porque eles conviveram, mas não teve testemunha para saber se o diálogo foi exatamente como essa peça. Então é imaginado. E é uma peça com Gilon Wagner, atualmente é com Marcelo Ayrault, não é mais com esse ator que você viu aí na imagem, porque eles estão excursionando, isso que é o bacana, por isso que eu trouxe essa peça, estou até com um programa dela aqui, eles vão estar agora em Uberlândia, neste fim de semana, agora, sábado e domingo, depois eles vão estar em Brasília, aí, perto de você, Wilson, no fim de semana que vem, no dia 8 e 9, São José dos Campos, dia 14, 15 e 16, Campinas, de 21 a 23 de junho, depois Piracicaba, de 3 a 4 de agosto, e aí no Rio de Janeiro, por quase uma semana, para o Alexandre assistir, no dia 27 de setembro ao 20 de outubro. É uma peça bem interessante, e se passa pouco antes quer dizer, logo no começo da Segunda Guerra, Freud já está bem velho, já está doente, ele teve uma doença, ele teve um câncer na garganta, na boca, e ele já está acometido por ela na peça, e ele resiste em deixar a casa dele, quer dizer, ele resiste dentro da nova casa dele em Londres, que já está sob os ataques da Blitzkrieg alemã, e é um diálogo bem interessante. E essa peça é tão interessante que virou filme. E aí vem a segunda parte da recomendação, uma semi-recomendação, pode colocar aí também a imagem, se tiver, aí está A Última Sessão de Freud, que é o mesmo texto, certamente com algumas adaptações, interpretado pelo Anthony Hopkins, é um filme novo, que por enquanto está para aluguel no Amazon Prime. Você tem que pagar, acho que R$14,99 para assistir esse filme. Mas o filme não é tão interessante quanto a peça. Isso que eu ia te perguntar, meu caro. Vale pagar, deixar R$14,90 para o streaming? Vale? Não vale. Isso, inclusive porque, vamos e venhamos, daqui um mês e pouco no máximo, deve estar de graça. A gente sabe que tudo que começa assim pago, depois de um tempo vai ficar de graça em alguma plataforma. Então não vale muito, vale sim a peça. O Odilon está muito bem como Freud, e aqui o Anthony Hopkins sempre é o Anthony Hopkins interpretando, mas não é um grande filme. É o que eu falei até com o Alexandre Borges aqui nos bastidores ontem, é o Anthony Hopkins pagando as contas. Não que ele tenha problemas financeiros, né, mas provavelmente ele achou a peça interessante, ele achou... Isso. Ele tem vários filmes, vamos e venhamos, não só ele, grandes atores e atrizes do cinema, tem filmes abaixo da nota que você percebe que eles estão lá ou porque acharam interessante, ou porque tinham um bom cachê, ou porque queriam fazer um personagem, ainda que não no melhor texto desse personagem. Por exemplo, o desafio de fazer Freud certamente encantaria qualquer ator, ainda que o texto, talvez, para o filme não fosse tão interessante. Inclusive porque teve tempos atrás, acho que no ano passado, uma peça também com Freud, dialogando com Deus. Deus vai lá e encontra Freud e tem um diálogo muito interessante. Era uma peça do grupo Tapa, que eu também assisti, infelizmente não está mais em cartaz, e era uma peça até mais interessante e provocadora ainda. Você ficava na dúvida se aquela pessoa que se dizia Deus era Deus de fato, se não era. Enfim, era bem interessante, infelizmente não está em cartaz. Mas essa que está em cartaz e que tem essa versão filme, vale a pena, e tem toda a programação. Se você entrar lá no Instagram do Odilon Wagner, que é o ator que faz o Freud, entra no Instagram dele, que você vai achar toda a programação.
de onde vai ser o quê, eu acabei de falar aqui no começo, vale a pena, sobretudo a peça. O filme, acho que sim, se você não vai poder assistir a peça, mas espera ela ficar de graça. Pagando, eu já não acho que ela valha tanto a pena. E semana que vem eu vou trazer mais recomendação sobre psicanálise. Vou trazer uma peça da Melanie Klein, que também está em cartaz. Mas isso fica para a semana que vem. Você, espectador, está com sua terapia em dia? Ó, a Neide Soares aqui agradecendo a dica, viu, Zé Inácio, né? Diz que em José dos Campos ela vai aparecer. Ô, Neide, a propósito, São José tá fazendo quantos graus agora? 16, 17, 15? Tava um frio gostoso aí, rapaz? Depois puder comentar aqui no chat. Eu sempre gosto dessa participação. Ale! Eu achei... Eu não tenho como não dizer que eu achei o filme meia boca. Mas, assim, é uma coisa muito particular minha, porque o assunto espiritualidade e Deus, ateísmo, que é um assunto que me interessa, que eu leio muito, eu sou católico, gosto de ler, de estudo. E aí, às vezes, eu vejo Hollywood tentando se meter nesses temas, mas são temas que muita gente ali do show business não entende nada. Então, você vê como foi o Fernando Meirelles fazendo os dois papas, que foi de chorar de ruim, entendeu? Então, tem coisas que são ruins, entendeu? Que não que tentam entrar nesses assuntos, que são assuntos difíceis, ou que dependem de um mínimo de conhecimento, e eu acho que ficou muito a desejar o roteiro, ficou muito superficial, muito bobinho. Então, para o meu gosto, eu não curti. O filme realmente não é grande coisa. O filme que eu falei para você, eu endosso, é um filme que deixa a desejar. É o Anthony Hopkins pagando as contas, igual o Michael Caine fez muito filme abaixo da crítica para pagar as contas. Eu lembro quando o Michael Caine fez Tubarão 4, eu tenho a autobiografia dele, as duas, e ele falava para ele, nossa, mas como é que você fez um filme tão ruim? Você gostou? Eu falei, eu não gostei, mas minha mãe adorou a casa que eu comprei com o dinheiro do cachê. Então, é isso. Porque assim, você tem alguns atores que são muito seletivos, o Daniel Day-Lewis, o Cillian Murphy. Você tem caras que é difícil você ver você imaginar um ator desse metido numa bomba, entendeu? Mas tem outros que não, que podem achar que eles são tão grandes, que eles têm gordura para queimar, e podem fazer uma bomba de vez em quando, ou às vezes o cara pode até cair numa coisa meio Nicolas Cage, quando vê, já está fazendo tudo. Vamos lá. É verdade. Mas é engraçado, eu vou falar uma coisa que pode parecer meio polêmica. Ontem, ali no Pós-Expediente, tem um canal da internet de um crítico de cinema, que eu, assim, não é um super crítico, mas eu gosto dos vídeos dele, chamado Otávio Gá, nordestino, porque ele dá um toque cômico para as análises. E aí ele fez uma lista de filmes ruins em 2023. E aí, só para trazendo essa informação para vocês aqui, ele colocou na lista aquele filme do Inarritu, O Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, que ele achou um exercício de narcisismo durante 2 horas. Aí depois, eu não tinha. Não, quando eu assisti o filme, eu falei, poxa, realmente o filme é bom, assim, ela ok e tal. Depois eu escutei essa crítica e eu fiquei pensando, realmente, o cara é um puta diretor, mas fez um filme que foi basicamente narcisismo puro. Então, às vezes, por que eu tô falando isso? Às vezes o camarada, mesmo sendo um bom ator ou um bom diretor, às vezes erra, né? E errar é humano, é da vida, né, gente? Claro. É verdade. Não existe criação sem erro, né? Então você tem que experimentar. O criativo tem que experimentar sempre. O que às vezes acontece, você vai pegar os Beatles, a maior banda de rock, a maior banda de todos os tempos. Você achar uma música ruim dos Beatles é difícil, entendeu? Mas você tem, dentro do padrão que eles estabeleceram, músicas que não são o top do catálogo e músicas, e algumas até que você às vezes redescobre. Você pega um Revolver, você pega um Álbum Branco, aí você vai ouvir, você fala, caramba, essa música é muito boa e tal. E claro que você tem esses ícones, esses grandes, né, essas coisas revolucionárias que eles fizeram, eles mudaram muito a música, eram muito criativos esses meninos na época, mas ninguém acerta em tudo sempre, não tem como, né? E o criativo que erra, eu tenho muito essa... Eu lembrei agora de uma frase do Milor Fernandes. Ele escreveu
prefácio de um livro do Ziraldo, do meu saudoso primo Ziraldo, que morreu agora há pouco tempo, e no prefácio do livro o Milor falou que a mão direita que desenha do Ziraldo era tão perfeita que, às vezes, Deus gostaria que o Ziraldo desenhasse com a mão esquerda para dar oportunidade ao erro. Achei tão bonito isso. A ideia de que o artista chega num ponto que, às vezes, por que você não faz com a mão esquerda para errar um pouco? Erra para tentar, né? Porque você está tão perfeito na sua técnica que, às vezes, você começa a entrar ali no padrão. Então, eu achei muito criativo. E eu acho que isso tem muito da essência do entendimento da arte, que a arte tem experimentação, tem que ter coragem, e você tem que saber que, se você está ali no limite, você vai acertar às vezes, vai errar. Você pega o Ridley Scott com a bobagem que ele fez no Napoleão, é diferente. Eu acho que o Ridley Scott está velho, já não está mais funcionando, e ali não foi uma experimentação. Mas o Napoleão, especificamente, disse que vai sair uma edição com mais de 1 hora de acréscimos, né? Porque ficou realmente bem curto. Tem uma cena lá que ele fala para o Napoleão: ô Napoleão, por que você não vira imperador? Corta, volta, agora ele está sendo coroado. Pum! Simplesmente porque deram ideia. E deve vir uma versão aí com 1 hora e pouco a mais, né? Mas será que vai valer a pena essa hora a mais? Eu não sei. O Ridley Scott, ele fez um filme de 4 horas, que, quando foi para o cinema, virou 2 e pouco, né? Então, o filme de 4 horas vai para a Apple, que bancou esse projeto, né? Um projeto da Apple Plus. Aí eu acho o seguinte, né? O Ridley Scott já fez uma bomba de 2 horas. Ele não satisfeito, agora quer que a gente engula uma bomba de 4, né? Eu acho, eu não sei, eu não pretendo ver, não. Eu entendo a raiva que deu nos franceses, porque o Napoleão, evidentemente, junto com a Joana d'Arc, são os 2 símbolos da história da França, né? Quer dizer, a França tem como seus 2 grandes heróis, né? A Joana d'Arc e o Napoleão. E o Napoleão foi colocado como um completo idiota, corno, desavisado. O filme é um horror. E aí o Ridley Scott é inglês. E os franceses, os ingleses brigam há 1000 anos, né? E eu ouvi um crítico francês falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou: o Ridley Scott fez um filme não sobre o Napoleão, mas sobre todos os preconceitos que os ingleses têm contra os franceses. Todo o preconceito do inglês, que o francês é idiota, promíscuo, não tem a cabeça boa, passa o dia só querendo saber de vinho, de sexo, não sei o quê. O Ridley Scott pegou tudo isso e jogou no Napoleão, na maior figura da cultura, né, e do orgulho francês. Aí esse cara termina dizendo que, se ele tivesse dinheiro, ele faria um filme sobre o Shakespeare, botando o Shakespeare como serial killer. Esse clima amistoso entre ingleses e franceses. Olê, qual é a tua dica do final de semana, mestre? Olha, eu acho que a gente falou tanto aí do caso do Trump que eu lembrei do grande clássico de 1957, o 12 Angry Men, né? Ou 12 Homens e uma Sentença, que é um belíssimo título em português, né? Normalmente, quando o título em português resolve ser criativo, joga para baixo. Mas nesse caso, não. 12 Homens e uma Sentença é um bom título. Né? Melhor do que o original, né? Que seria para a gente os 12 homens mal-humorados, nervosos, agressivos, né? Com raiva, né? O 12 Angry Men. Mas, enfim, esse filme você vê aí no cartaz em cima, é o Henry Fonda, né? Esse grande ator da história do cinema. Ele faz um papel. É um filme típico de tribunal. É um filme. E o Trump foi condenado por 12 jurados. Então, é por isso que a lembrança é direta. O que acontece nesse filme? Você tem você tem um porto-riquenho que ele é acusado de matar o próprio pai. Mas as evidências são são muito questionáveis. E aí o caso é para você condenar ou não por assassinato esse rapaz, esse porto-riquenho, mas, ao mesmo tempo, você tem o princípio da presunção da inocência. Ou seja, na dúvida, ele tem que ser absolvido. E isso faz parte muito das discussões. Né? Você tem muita gente ali que está, vamos condenar e tal, mas o Henry Fonda faz o papel desse racional, calmo, que ele vai conversando com cada um deles e dizendo: olha, a gente aqui não está para dizer necessariamente se ele matou ou não.
A gente está para dizer se a gente tem ou certeza que ele matou, ou se a gente tem uma dúvida razoável, a ponto de, na dúvida, não mandar talvez um inocente para a cadeia. Que essa é a questão. Né? O jurado não está decidindo se ele é culpado ou inocente. Ele está decidindo, ou eu tenho 100% de certeza que ele é culpado, ou, se eu não tenho 100% de certeza que ele é culpado, pela presunção da inocência, ele não deve ser preso. Então é um filme de texto, é um filme muito bom. É claro que tem uma cinemografia também muito interessante. É um filme que muita gente que gosta de filme de ação, hoje em dia, talvez ache um filme lento, é um filme de 57, é um filme em preto e branco, é um filme sem efeitos especiais, mas é um filme que eu acho maravilhoso, acho um grande filme, recomendo. Ele é muito redondo. É um filme que não fez tanto sucesso na época, né? Ele não ganhou nenhum Oscar, por exemplo. Ele teve indicações, mas ele ganhou um BAFTA, né, lá na Inglaterra, ele ganhou, acho que é o Urso de Ouro na Alemanha, mas assim, Oscar mesmo não chegou a levar, não. Mas ele foi, ao longo dos anos, a crítica foi reconhecendo que tinha deixado passar esse grande filme, e hoje é considerado um dos grandes filmes da história do cinema, não só do ano de 57, que ele não foi premiado, mas de toda a história do cinema. Quando você faz uma antologia para dizer quais foram os grandes filmes, é muito difícil você excluir 12 Homens e uma Sentença. Então dá uma olhada, está nas plataformas de streaming, é muito fácil. Esse filme teve um remake em 1997, com dois grandes atores, dois gênios, o Jack Lemmon e o George C. Scott. Eu adoro o George C. Scott. E o James Gandolfini, do Família Soprano, também está lá. Ah, é? Isso eu não que na época ninguém conhecia ele, né? Mas nesse remake de 97, o cara que é o racional, que faz o papel do Henry Fonda, é o Jack Lemmon, que até tem alguma semelhança física e tal. E o George C. Scott faz o Angry, né? Faz o raivoso. E o George C. Scott é um ator maravilhoso e que, para sempre, no meu coração, vai ser o General Patton, do grande filme, o grande filme de 1970, do Coppola, né, que viabilizou, você sabe dessa história, viabilizou o Poderoso Chefão, né, que o Poderoso Chefão não teria existido se o Coppola não tivesse ganhado o Oscar de roteiro em 70, enquanto ele estava dirigindo e estava para ser demitido em 71 do Poderoso Chefão. O estúdio queria demitir o Coppola. Quando estava ali nos dias decidindo já para demitir, o sujeito vai ganhar o Oscar do filme do ano anterior pelo roteiro do Patton. E aí ficou aquele clima, nós vamos demitir o cara que acabou de ganhar o Oscar, aí pegou mal, tá bom, deixa ele terminar essa porcaria desse Godfather aí, deixa ele terminar essa porcaria desse Poderoso Chefão, e muita gente considera o Poderoso Chefão o grande filme de todos os tempos, né? Bom, enfim, então, se vocês puderem dar uma olhada, eu recomendo que você vá no original de 57. O filme de 97 não é ruim, tá? Não estou dizendo que o filme de 97 é ruim, mas se você vai investir um tempo da sua vida para ver esse filme, vale a pena ver o original, ver o clássico. Tá onde, Ale? Oi? Ele tá onde? Se não me engano, tá na Apple Plus. Te digo já, deixa eu ver aqui. Estou aqui com o celular. Hoje em dia. E aí eu tenho um aplicativo. Aliás, um aplicativo bom, viu? Se chama Just Watch. Não sei se vocês conhecem. Não esse conheço. Aqui, ó. Just Watch. Tem dica até de aplicativo. Olha que maravilha. Esse Just Watch, você chega dentro dele, você abaixa, é grátis, não tem que pagar nada, e você escolhe quais streamings que você quer, coloca lá no seu menu, e aí quando você quiser procurar um filme, ele diz em qual tá. Então vamos lá. Olha só. 12 Homens. O Google está fazendo isso também, só para você saber. Você vai no Google e escreve o nome do filme, ele já diz onde assistir, ele já diz onde está. Está na Apple TV por R$11,90 e no Amazon por R$11,90. Pronto. Mas na Apple TV Plus. Muito bem, tá aí, pronto. Eu prefiro gastar R$11,90 na dica do nosso Ale Borges. Eu gosto de filme velho. Eu gosto de filme. Mas esse vale a pena. O R$14,90 é melhor esperar. Não, vou gastar. E colocar no mesmo patamar essa porcaria desse filme do Freud com o 12 Homens e uma Sentença, pelo amor de Deus, é um sacrilégio, uma heresia. A peça é boa, o filme não. Vamos deixar claro, hein? Claro. A peça eu recomendo. O filme é uma curiosidade, que é uma pena, né? Porque o Hopkins entrar nessa surpreendeu.
Mas olha, só para terminar, assim, não é porque o filme é ruim que não vale a pena ser visto, tá? É engraçado isso. Ontem eu estava comentando com vocês, até seria uma dica que eu ia dar hoje, que era o Nefarious, que é um filme que está lá para alugar também. Você me mandou, é verdade. Mandei? Isso, Nefarious. Tá aí. Falando. Esse filme. Olha, só parênteses, só me cortar. Olha, não que eu esteja comparando, não, meu amigo, porque é o seguinte, eu ainda estou respirando, eu estou ainda aqui absorvendo o prejuízo da Petrobras, daquelas minhas 2 ações da Petrobras, entendeu? Então, assim, se é para gastar dinheiro, eu tenho que ser preciso, cirúrgico no gasto de dinheiro, entendeu? Não tá fácil para ninguém, não. Eu preciso, obviamente, que pagar o combustível do meu iate lá em Mônaco, né? Então, não tá fácil, não. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Matheus, a eficiência dele. A gente fala, já aparece o cartaz. O Matheus é mágico, né? Então, é o nosso Beetlejuice. Você fala 3 vezes, aparece. Né? Enfim, então, obrigado aí, Matheus. Valeu. O Nefarious é um filme interessante porque ele, vamos dizer, ele é ruim no sentido de um filme de $2 milhões de produção, que é um trocado para o padrão de Hollywood, e você assistindo o filme, a falta de dinheiro aparece, né? Então você vê que tem coisas ali que você tem, somente no elenco de apoio, o ator principal é um bom ator, eu gostei do desempenho dele. Mas depois, tirando o ator principal, os outros atores ali que compõem o elenco, você já percebe que faltou grana ali na produção. Algumas coisas realmente podiam ser melhoradas aqui e ali. É um filme que se passa... E ele, engraçado que em termos de estrutura, tem um pouco a ver também com esses filmes que parecem peças de teatro, como é o 12 Homens e uma Sentença. O Nefarious também, quase todo, ele se passa numa sala onde esse sujeito, que é o Edward Brady, ele foi condenado por assassinato em série. Ele teria cometido cometeu vários assassinatos, e ele foi condenado à morte. E aí ele, no estado lá de Oklahoma, e aí a morte dele seria naquele mesmo dia, às 11 horas da noite. E aí é chamado um psiquiatra para poder dar um parecer final se ele tinha consciência dos crimes e merecia ir para a cadeira elétrica e morrer, ou se ele estava insano, se ele era louco, e aí ele poderia ir para o hospital psiquiátrico e, por insanidade, não ser condenado à morte. E aí se passa quase tudo que acontece é o diálogo desse psiquiatra forense que vai fazer a avaliação do Edward, e esse sujeito que ele diz que ele está possuído por um demônio, e que quem matou foi o demônio, não foi ele. E tem diálogos muito interessantes. Eu achei interessantíssimo. Esse filme me deu vontade de ver, voltando um pouco à religião, porque o exorcismo é uma coisa importante no catolicismo, né? Você tem padres que são treinados e que fazem exorcismo, e eu vi algumas entrevistas com alguns padres exorcistas, e todos eles falaram, olha, filme de exorcista, como o próprio Exorcista, lá o clássico dos anos 70, e vários outros, como um filme, um lixo que o Russell Crowe fez agora, há pouco tempo, que eu vi, é um lixo. Não tem nada a ver com o que é mesmo um exorcismo, né? Como é que acontece esse procedimento? E como é que é uma possessão demoníaca? E aí todos esses padres, de vários países, eu vi várias entrevistas com vários caras diferentes, e todos eles falaram, olha, acabou de sair um filme que esse filme entendeu. Esse filme é perfeito de como é uma possessão demoníaca, de como, do que o demônio faz quando ele se aposta de alguém, que o texto está perfeito, de alguém, eu não estou dizendo para você acreditar nisso, não, tá? Não é isso. Eu acredito, eu sou católico, eu acredito. Mas você não precisa acreditar para gostar do filme, tá? Os diálogos eu acho muito interessante. O final do filme eu não gosto, não vou dar spoiler, mas acho que era dispensável. Tem uns minutos finais que eu teria cortado se eu fosse o produtor do filme, mas no geral eu acho um filme interessante para quem aí sim quer uma discussão de alto nível sobre essas questões de Deus, diabo, espiritualidade, entendeu? Bem e mal. Eu acho que tem ali coisas interessantes. Para quem eu indiquei, eu vi esse filme 2 vezes, voltei e vi de novo, e gostei de ter visto as 2 vezes, e para todo mundo que eu indiquei, até agora ninguém se arrependeu. Todo mundo que viu falou que achou interessante. Tá na minha lista aqui. Me confirma, é aquele...
O Exorcista do Papa, esse que você fez essa referência, que é uma bomba do... Coloca a imagem aí, Matheus, eu te mandei o filme é ruim demais, gente do céu. O filme é ruim demais. Eu assisti aquilo ali, gente, não assista. Não perca Matheus, coloca a imagem, mas coloca com X vermelho na frente. É uma ofensa à memória do Gabriel Amorth, que era o grande exorcista do Vaticano durante décadas. Era um cara que era uma referência em exorcismo dentro da Igreja Católica. Um cara... Isso, essa bomba aí, esse horror aí. E o filme é ruim demais. E o Russell Crowe, que lamentavelmente participou dessa palhaçada, ele assume o papel de Gabriel Amorth. Ele usa o nome de um cara real, que eu espero que venha algum dia puxar a perna dele quando ele estiver dormindo, porque é um desrespeito à memória. Quer fazer um filme ruim, faz, mas não bota o nome de um cara real, agora, entendeu? Não, bem isso. Agora, olha, só para a gente fechar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui nessa resenha até 3 horas da tarde, deixa eu fazer um comentário rápido. Quero pegar o gancho do caso Trump com o Brasil. E aí, enfim, me perdoem a licença poética, tá, senhores? Porque é engraçado, nessa cobertura do caso Trump, a gente vai escutar muito isso. E você que nos acompanha aqui em O Antagonista, pelo menos esse pecado nós não vamos cometer. Porque é o seguinte, alguns colegas estão sendo criticados nas redes sociais porque falam, nossa, que absurdo, os Estados Unidos podem ter, melhor dizendo, um presidente condenado comandando o país. Ué. Brasil é referência, pioneiro. É um plot. Gente, o Brasil conseguiu fazer. Gente, nós exportamos isso. É por isso que quando a gente é criança, a mãe da gente conta aquela história da festa no céu e fala que animal de boca grande não pode entrar e o sapo diz coitado do jacaré, né? Então é bem um pouco isso. Brasileiro falar mal de americano nesse negócio é o sapo dizendo coitado do jacaré, né? Não, e aí tem um detalhe aí, por que eu tô puxando esse assunto? Porque é engraçado, e eu gosto da expressão que o Ale utiliza, esse plot twist, né? Que a política, gente, é por isso que esse é o problema de puxar saco de político. Porque a política é algo tão inconstante que você, a cada momento, você tem um plot twist. Isso. E aí, assim, eu quero dar uma recomendação pessoal, porque essa semana eu aproveitei para rever um filme, que inclusive ele é inspirado numa obra escrita pelo nosso Carlos Grebe. O filme não é grande coisa, mas eu acho que ele é interessante porque ele mostra um retrato do Brasil em 2017, com artistas que, enfim, que com o passar dos anos passaram a apoiar um pouco o governo atual, que é aquele filme A Polícia Federal, A Lei é pra Todos. Ele tá desgraça nos streams e tal. O filme, de fato, não é grande coisa, fala sobre a Operação Lava Jato. Mas ele é engraçado. Eu confesso Wilson, que assim, eu acho interessante porque ele mostra um retrato de uma realidade e hoje ele tem ar de ficção, não de uma obra que na época ela era praticamente uma obra documental. Oi, Ale. Não, só para ser chato, eu falei mal do filme que o Inácio recomendou, agora você falou que esse filme é ruim, eu não acho esse filme ruim, não. Não. Eu acho ele, tecnicamente, eu acho ele meio... As atuações são meio fraquinhas e tal, o roteiro, acho que ele poderia ter feito uma... Alessandra? Você vai falar mal da Flávia Alessandra, rapaz? Sexta-feira? Não faz isso não, cara. Acho que ele podia ter um eixo narrativo um pouco mais, sabe... um pouco mais incisivo, mas acho que vale para você ver e tal. Mas é um filme que ficou datado, evidentemente, porque era um filme que encampava a narrativa lavajatista de que a lei é para todos, e hoje a gente olha para trás e parece que a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 100 anos, não aconteceu outro dia, né? Quer dizer, e de repente a lei no Brasil não é para todos, né? Exatamente. Eu tô citando esse filme porque ele mostra isso, né? São os plots, são as viradas da vida. Então, assim, é um filme que, enfim, ele mostra muito bem o que aconteceu no Brasil entre 14 e 16. Nossa, eu ia dar um spoiler aqui, mas enfim, vou ficar quieto.
Mas, enfim, ele encerra num momento importante, envolvendo inclusive a ex-presidente da República, e é isso. Senhores, aliás, vamos parar de papo. Agora você me lembrou, o Ari Fontoura faz um Lula perfeito. O Ari Fontoura é um gênio, né? E ele faz muito bem o Lula, eu acho. Meu vizinho mora no 5º andar aqui do prédio. Ele fica aqui e fica no Rio. Ele mora aqui e mora no Rio. Ele passa muito tempo no Rio também. Mas ele vai a Mônaco também? Né? Só quando o Wilson empresta o barco. Agora tem um detalhe, né? O Ari Fontoura, ele tá, de fato, bem no papel de Lula. E é engraçado, Ale, porque ele fala algumas coisas que são tão proféticas. Assim, é muito curioso isso. É muito curioso. Assim, tem algumas frases do Lula, sabe, do personagem Lula, nesse filme que é de 2017. Sabe, você consegue extrair e trazer para 24, quase como se fosse numa cápsula do tempo, uma visão, enfim, de futuro, algo... É interessante você fazer esse paralelo. Quem puder, assista, veja. Eu fui convidado, fui na estreia desse filme, quando ele estreou, e eu acabei conhecendo o sujeito que produziu o filme, que é o Rafael Icasa, então um abraço para ele. Eu acho que, independente do que deu depois, eu acho que ele, as pessoas que estavam junto com ele, que bancaram esse projeto, que investiram, eles tinham uma vontade que o Brasil desse certo. Então, independente dos caminhos e descaminhos que esse país deu, mas um abraço aí para o Rafael Icasa, para a turma dele, para todos que entraram nesse projeto, investiram, botaram dinheiro mesmo do bolso para esse filme sair, e eram idealistas, né? Depois você não tem controle do que acontece no país, né? Mas eles naquele momento eles fizeram alguma coisa que é muito rara na elite brasileira, que eu acho que explica muito do nosso subdesenvolvimento, que é, em vez de ficar dando palpite, que tem um monte de riquinho aí dando palpite, bota a mão no bolso e banca filme, banca livro, banca, patrocina um programa jornalístico que você admira, entendeu? Porque a gente precisa disso, a gente precisa de uma elite que invista no futuro do país, porque toda a sociedade no mundo que deu certo, você tinha uma elite que sabia o compromisso que ela tinha com as próximas gerações e com a manutenção daquela civilização. Então, ela, em vez de ficar gastando dinheiro com bobagem ou ficar jogando dinheiro pela janela, eles investiam de novo na cultura do país, para seus filhos, netos e para a sociedade, que fez com que ele e a família dele tivessem o dinheiro que tem. Então, desculpa esse pequeno editorial, mas é porque isso, por acaso, esse filme foi algo que eu vi muito de perto, e eu vi o esforço dessas pessoas que botaram dinheiro para fazer esse filme, e eu queria deixar um abraço para todos eles. Eu vi o esforço que eles fizeram, e que mais pessoas sigam esse exemplo.